bem, a FUVEST ela promoveu algumas mudanças que eu achei extremamente positivas na forma. Ela voltou a ter o formato, vamos dizer assim, de 1982 em relação à primeira fase. Ela fez o formato de peneirão na primeira fase, não é mais classificatório. Ela elimina, é eliminatória, entra os melhores alunos para a segunda fase. E essa prova que o aluno passou na primeira fase, esquece, não vai ser computada na nota final. Todo mundo de novo zerado indo para a segunda fase, e aí sim, vamos disputar em questões dissertativas a vaga na faculdade dos seus sonhos. Pois muito bem, a segunda fase, que antes era realizada em 3 ou 4 dias, bastante cansativos, e com provas específicas, vamos dizer assim, fora um pouco da metodologia dos outros vestibulares que estavam apontando, ela agora faz a prova em 3 dias. O primeiro dia, prova de português, vamos dizer, línguas, português e redação. No segundo dia, ela faz 20 questões ou 18, ainda existe uma dúvida perdurando, é 20 ou 18 de todas as biologia, física, matemática, química, história e geografia. E a dúvida é se entra em inglês aqui ou não. Todas essas matérias que eu citei com 3 questões, em inglês ou entra ou não entra com 2 questões. Ainda está uma dúvida perdurando e a FUVEST ainda não se manifestou. E o terceiro dia, o dia das provas específicas. São 10 ou 12 questões. Ainda tem um pouco de dúvida em relação a isso, parece que são 12. E serão feitas 2 ou 3 matérias específicas. Por exemplo, no caso da medicina, as matérias específicas eleitas são Química, Biologia e Geografia. O que causou um certo espanto, uma certa perplexidade. Por que Geografia entrou na matéria específica da medicina? Existem carreiras onde Odonto USP São Paulo, Odonto USP Bauru. As matérias específicas, elas são diferentes para as duas unidades. O que deixa vamos dizer assim, o mundo de vestibulandos bastante perplexo. Estamos esperando a USP se manifestar em relação a isso. Estamos esperando um documento do pessoal da FUVEST e de um pessoal da USP explicando o porquê de ter feito isso. Nós não temos a obrigação de querer adivinhar o que eles fizeram. Agora, nós queremos sim uma explicação. Talvez eles queiram um perfil de profissional diferenciado do que estava acontecendo. Eles queiram um perfil mais eclético, um perfil mais voltado para o mundo, no caso da medicina, por exemplo. Ainda assim, estamos esperando uma manifestação da própria USP em relação a isso. Estamos sendo positivos em relação à mudança, mas esperamos uma explicação. Agora, essa mudança eu acho bastante positiva. Ser a primeira fase, uma fase eliminatória, e o aluno vem para a segunda fase zerado. Eu acho que o nosso aluno do Poliedro, que é acostumado a realizar provas aos domingos, sábados, a grandes maratonas de provas dissertativas, nós já temos um processo de correção de prova imenso. Imagina, nós temos uma escola dentro da escola, que é uma escola de correção de prova, uma quantidade de professores enorme para corrigir essas provas dos alunos. E esse serviço a gente já faz há muitos anos, por isso que a gente tem esses índices de aprovações tão altos. Não tem segredo a nossa aprovação nessas medicina, ITA, é muito trabalho. É essa que é a palavra, são muitas horas de estudo. É isso que decide o jogo e vai continuar decidindo na FUVEST ainda. Eu falei talvez um pouco demais sobre medicina, eu só peguei como exemplo. Tem o caso do direito, por exemplo. Direito São Francisco, na São Francisco, na segunda fase, cai um dia específico, História, Geografia e Matemática. Sendo que no Direito USP Ribeirão não cai Matemática. Então você vê a diferença. Engraçado, na nossa turma humanas, a gente já realizava a prova de matemática como prova específica. E aqui eu vou falar, é como se fosse uma mãe de Ná aí mesmo, porque a gente já previa que isso estava para acontecer. Tá certo? E ainda mais que tem o povo que presta administração,
o povo que presta economia que precisava de matemática normalmente na segunda fase. Nós estamos fazendo um trabalho com os nossos alunos para trabalhar, para mexer com a questão da autoconfiança e da certeza de estar no lugar certo em relação a provas dissertativas. O fato de o aluno não ter errado uma bobeirinha na primeira fase, ou se errou uma bobeirinha, ainda assim conseguiu chegar na segunda fase, e aquela bobeirinha ficou esquecida, não tem mais essa. Aluno não entra mais no vestibular simplesmente chutando questões A, B, C, D, E. O aluno paraquedista não passa pelo peneirão. Se ele passa pelo peneirão, chega na segunda fase, quem é que decide. O cara que estudou, aí a gente vê quem é quem. O cara que estudou, o cara que fez... desculpa aí, mas o cara que fez poliedro sai muito na frente. E eles estão confiantes, eles sabem do que eu estou falando. Essa vivência de provas aos domingos, que já é uma coisa normal e consagrada para nós, traz um fator de tranquilidade e eu acho que nós vamos dar um salto de aprovação em termos de grandes faculdades, universidades. Em relação ao aluno, e em relação até ao curso, nós vamos realizar algumas mudanças, adequações de programação. Por exemplo, já estamos a toque de caixa providenciando aulas de geografia para a segunda fase, acima do nível que a gente já vinha fazendo, para trazer mais segurança e tranquilidade para o aluno. Nós vamos providenciar, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, nós vamos providenciar por volta de 20 palestras de atualidades, que vão envolver temas atuais e que caem muito no vestibular. China, petróleo, África, América Latina, Hugo Chávez, a questão da Europa, o mercado comum europeu, a regionalização, o mercado americano, o mercado comum europeu, o Mercosul, a questão da Ásia, Afeganistão, Paquistão, Índia, todas essas questões de geopolítica, que são coisas são temas que caem no vestibular constantemente, nós vamos providenciar, e já está providenciado as palestras para esses alunos, já foram avisados. Aluno do poliedro não sofre de ansiedade, e nós do poliedro não sofremos de imobilidade em relação às mudanças. Elas acontecem, no dia seguinte a gente está com a mudança na ponta. É fácil fazer quando você tem equipe de professores na mão e felizes como eles estão no poliedro. Essa que é a verdade. É a equipe de professores que vai resolver, sempre resolveu e continuará resolvendo o problema do aluno no vestibular.